Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Dois ou Mais. Um lugar onde há dois ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. E hoje vamos falar sobre o segundo livro de Reis, do capítulo 5 ao capítulo 7. Sim, e aí esses capítulos são muito importantes, né? As situações vão acontecendo cada vez mais intensidade. E aí são capítulos que contrastam muito, né? Vão falar ali sobre orgulho e humildade, a incredulidade e a fé, escassez e a provisão sobrenatural, né? E vão falar também de lições profundas sobre autoridade espiritual, obediência, dependência de Deus. Então, vamos explorar aí o que essas passagens têm a nos dizer, né, a nos ensinar, porque é uma porção muito importante. Com certeza. Então vamos ao primeiro tópico. Naamã. Deus cura quem decide descer. Naamã era o comandante do exército da Síria, homem poderoso, respeitado e vitorioso, mas leproso. Isso revela uma verdade espiritual importante. Sucesso exterior não elimina necessidades interiores. Muito forte, né? Sim. Já começa com essa pedrada. E aqui uma curiosidade. A lepra, naquele contexto, simboliza a impureza, isolamento e a incapacidade humana. Um homem tão importante precisar mergulhar no Jordão era extremamente humilhante. Ainda mais para um sírio, né? Total. Naamã queria cura sem humilhação. Ele esperava algo grandioso, mas Deus escolheu um rio simples e um ato de obediência. Tanto que ele fala assim, por que eu não poderia me banhar nos rios da Síria? Né? Ou então, né, ele esperava que fosse passar a mão sobre ele. Uma ritualística, né? Curada, uma coisa assim mais... Não, o profeta não vem nem aqui me receber. E ele só vai porque o empregado dele fala, se eu não tivesse mandado você fazer uma coisa mais difícil, você não teria feito? Cara, isso é muito... Deus, ele vai te curar no simples. Ele não precisa de alegoria, não precisa de um carnaval. Carnaval é coisa lá da outra empresa. E a aplicação? Há pessoas tentando vencer batalhas espirituais, mantendo o ego intacto. Mas existem milagres que só acontecem quando o homem desce ao Jordão. É você literalmente se despir do seu ego, orgulho, e, cara, e obedecer no simples. Sim. Ele mandou se mergulhar 7 vezes? São 7 vezes. Não são 5, não são 8, porque também não adianta fazer a mais. E aí é entregar o seu tudo. Tirar suas armaduras, as suas vestes. É porque ele era um homem feito de ego, né? Era um comandante. Um comandante do exército, um cara reconhecido. Pô, ele tinha um ego lá em cima. Uma coisa também que me chamou a atenção foi quando o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel e ao rei de Israel. Quem ele pensa que eu sou? Que para curar, para... Pô, ele tá querendo uma guerra comigo, porque isso é uma coisa impossível. E aí quando Eliseu se intromete e fala assim, tá com medo de quê, meu amigo? Manda pra cá. Manda aí que a gente resolve. Pô, e aí foi. E tipo, nem recebeu. Porque Naamã era tão importante quanto a pessoa mais humilde de Israel. Que é isso? Pô, isso é muito, muito incrível. 2. A menina cativa se tornou voz profética. Isso aqui me pegou muito também. Muito. Né?
uma pequena serva israelita, levada como escrava, foi quem apontou o caminho da cura para Naamã. Ela não tinha nome registrado, tá? É uma curiosidade aqui. Mesmo assim, Deus usou sua voz para mudar uma nação inteira. Ela não tinha nem registro no nome. Não. E uma chave espiritual é que Deus usa pessoas improváveis. O tempo todo. O tempo todo, eu ia falar isso. O céu não mede relevância como os homens medem. Enquanto Naamã tinha posição, a menina tinha discernimento espiritual. E aí isso conduz a gente a uma reflexão que é, às vezes Deus coloca a resposta na boca de alguém que o mundo ignora. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento e caminhar no sobrenatural para a gente conseguir enxergar, porque às vezes é uma pessoa improvável, uma pessoa que o mundo ignora, uma pessoa que não tem nada assim extraordinário e que vai chegar e vai dar uma direção que a gente nem espera. Não, e o mais incrível é que eles ouviram ela. Sim. Então, exatamente. Tudo isso entra nesse contexto, né? Assim, caramba, como quando Deus quer usar, Ele vai usar quem Ele quiser, o que Ele quiser. Ele usou uma sarça. Ele usou uma mula. Então, assim, isso é muito incrível. Sim. 3. O Jordão representa a morte do orgulho. Cara, isso é muito poderoso, porque isso aponta para o Novo Testamento, que é quando Jesus ele é batizado e ali é o renovo, é o renascimento. Olha como é que já aponta para o Novo Testamento, Sim. né? O profeta Eliseu nem saiu para receber Naamã. Isso feriu o seu orgulho. O Jordão não era considerado um rio nobre. Naamã até comparou com os rios melhores de Damasco. Sim, né? Como eu tinha falado. A chave aqui é: Deus frequentemente quebra o orgulho antes de liberar o milagre. Uau! Cara, isso é muito forte. O número 7 também aparece como símbolo de perfeição e completude espiritual. Enquanto os dias de Deus criou tudo que existe, 7. E aqui é a aplicação. Muitos querem restauração, mas sem processo. Porém, Deus trabalha profundamente quando há perseverança aonde? Na obediência. Cara, obediência é assim uma das palavras-chave da Bíblia, Sim. né? E ela que causa muitos contrastes, né? Sim. Porque as pessoas, assim, quando a gente não entende o mover pela obediência dentro da visão bíblica, cristã e tudo mais, as pessoas colocam um olhar de, sabe? Ai, não, mas vou ter que me submeter a um Deus que castiga, não sei o quê. É uma visão completamente deturpada. Sim. E assim, é isso que a gente precisa entender, assim, o mover pela obediência. Porque, como eu gosto de falar aqui, né, a obediência é confiança. Você obedece porque você confia. Sim. Então é o mover pela confiança. Você confia tanto no seu Pai Celestial que o que Ele fala para você fazer, você obedece naturalmente. Porque o seu coração é dele, a sua vida é dele. Aleluia. Então, assim, a gente fala muito de obediência aqui, porque é uma das chaves realmente nessa caminhada, para que a gente se submeta à vontade do nosso Pai, consiga acessar os lugares que Ele já preparou para a gente. Amém. Então, é muito interessante, né, essa questão toda de se despir desse ego, desse orgulho, né, que às vezes a gente tem, que cria essa resistência no obedecer, né?
4. Geazi. Quando o ministério perde pureza. Ai, gente. Eu leio as coisas, eu falo, não é possível. É possível. Lembrando que isso aqui, né, é o nosso retrato falado. Então, sim, não vamos julgar, porque... A Bíblia nunca foi tão atual, né? Geazi, servo de Eliseu, correu atrás de dinheiro e mentiu para Naamã. Nossa. Curiosidade, Eliseu recusou presentes para mostrar que o milagre não estava à venda. E a chave espiritual aqui é que Geazi queria obter lucro daquilo que Deus havia feito gratuitamente. O texto mostra que é possível estar perto da unção e ainda assim ter o coração corrompido. Proximidade espiritual não substitui transformação interior. E é o que a gente mais vê atualmente. Gente dentro das igrejas, as pessoas ali próximas de Deus, próximas, né, entre aspas, assim, que tem contato com a palavra, que entende tudo e simplesmente corrompidas. Sim. Porque o interesse fala mais alto. Sim. E você vai ver que quantas pessoas que carregam a presença, que têm a unção, mas se prostituem. Sim, exatamente. Então, e ele logo depois ele é castigado por isso, né? Muito castigado. Assim, Não passa pelo batido, menos não. ele teve a coragem de não mentir, né, para Eliseu. Não, na verdade, Eliseu, eu não tinha já nem sabia, mentir, né? Eliseu fala mesmo, meu espírito estava com você. Ele já sabia tudo, não tinha que aceitar nada. Então ele não tinha nem como mentir, ele não tinha nem como tentar sair pela tangente ali de conversar, inventar, porque Eliseu já tinha visto tudo. Então... Enfim. 5. O machado que flutuou. Deus se importa com detalhes. O homem perde um machado emprestado no rio, e Eliseu faz o ferro flutuar. Naquela época, ferro era caro e difícil de obter. Perder o machado significava prejuízo sério. Olha só, interessante. Tanto que Israel não fazia, não vou lembrar qual época, né? Mas na época de Saul, só Saul e o Jonathan tinham a espada, porque eles não tinham capacidade de mexer com ferro. Você entende? Então, assim, para você ver como é que era realmente algo caro. Os filisteus, né? Isso aí. O milagre parece pequeno comparado aos outros capítulos, mas revela algo poderoso. Deus também se importa com crises pessoais e aparentemente pequenas. E a aplicação desse tópico é: aquilo que afunda nas águas da vida ainda pode ser restaurado pela intervenção divina, porque o machado flutuar... Cara, isso é muito... É muito poderoso, assim, né? A gente vê que... E é gostoso, né? A gente observar que, cara, Deus está ali em coisas simples, em coisas pequenas, em coisas pessoais, em crises pessoais. A gente vem lendo, acompanhando como Deus se manifesta ali em coisas, sabe? Uma viúva que está necessitada, uma mulher que valoriza o que vem do Senhor, né? E aí ela recebe um filho. Assim, são coisas pessoais mesmo, né? E Deus se manifesta dessa forma. É curioso a gente observar, porque não é só em vencer batalhas grandiosas, né? Dos grandes reis e da vitória dos grandes reis, mas também há pessoas que seriam invisíveis, pessoas que estavam ali... Com certeza. Né? Pessoas comuns. E aí Deus vai lá e se manifesta. Então, deixa o coração quentinho. Assim. Com certeza. 6.
os cavalos e carros de fogo. O servo de Eliseu ficou desesperado ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele. Curiosidade: o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo invisíveis. O mundo espiritual é mais real do que imaginamos. Eliseu enxergava proteção antes da vitória aparecer fisicamente. Quem anda com Deus precisa aprender a viver por discernimento e não apenas pelo que os olhos naturais mostram. Falamos isso agora há pouco, né? Sobre se mover pelo sobrenatural. Isso é... Para algumas pessoas isso é muito difícil de compreender, né? Porque a gente se guia muito pelos 5 sentidos, né? Sim, pela carne, né? E quando a gente tem esse contato com o sobrenatural, cara, isso é muito impactante, porque realmente muda o nosso paradigma. Sim, é muita coisa. E aí, quando você de fato entende que o mundo espiritual ele é mais real do que essa realidade, você fica assim, cara, isso aqui realmente é algo temporário e a batalha é real. É. Tanto que a palavra diz, a nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Aleluia. Muito forte, né? Sim. Tenham sempre isso em mente, assim. Sempre. Não é... É uma coisa que eu tava refletindo muito, né? Porque a gente faz muito das pessoas nossas inimigas. A gente olha pro outro, a gente tem raiva do outro, a gente vê o outro como inimigo. E, gente... A gente não tem noção das batalhas que cada um enfrenta, né? Sim, e muitas vezes a pessoa está se movendo por algo ruim, por uma opressão, por algo ali que está fazendo aquela pessoa se mover por um caminho errado. Sim. E aí a gente tem que entender que tem muito mais do que essa matéria aqui, do que esse aspecto físico que a gente consegue ver, o aspecto natural, né? Sim. E quando a gente muda a visão, realmente muda o paradigma, assim. Quando a gente começa a olhar, se movimentar pelo sobrenatural e entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, muita coisa muda. E aí, inclusive, muita coisa se torna mais simples, né? Sim, sim. E você consegue até abrir mais o seu coração para orar pelo teu irmão, né? Sim. É isso. Sete. Cegueira espiritual é pior que cegueira física. Eliseu ora e os soldados sírios ficam cegos. Depois ele os conduz até Samaria. Cara, isso já é uma loucura se tu pensar na época. Pensa no contexto, pensa ali no cenário. Eu fiz o cenáriozinho na minha mente. Uau! A cegueira provavelmente não foi total, mas confusão mental e incapacidade de discernir. Isso já clareia muito, né? Sim. Existem pessoas que enxergam fisicamente, mas estão espiritualmente desorientadas. Sem direção de Deus, até homens fortes se perdem facilmente. Cara, é incrível como é que esse estudo ele clareia e ele dá um entendimento maior para o que a gente está acompanhando na Bíblia, né? Assim, cara, e como realmente a gente às vezes vê pessoas tão inteligentes, mas assim, cara, como é que uma pessoa que conhece tanto de tanta coisa não consegue enxergar o que para nós é óbvio? Mas aí você também fala assim, cara, mas eu também, quando não caminhava em Cristo, eu também não tinha essa percepção. Então você entende por que é importante a gente levar essa palavra para as pessoas, de não termos vergonha, de não termos essa timidez,
Porque quantas pessoas que estão realmente perdidas, apenas esperando que alguém seja luz. Sim. E, cara, e é isso. É para isso que Deus nos chama. É claro que começa com a gente. O primeiro passo é nosso. A salvação ela é individual, mas a jornada não é sozinha. Tanto que o nome desse canal é o quê? 2 ou mais. Não é 1 ou 2. Olha como é que é poderoso. 8. A fome em Samaria revela o limite do ser humano sem Deus. Uau! A cidade chega a um nível absurdo de fome e desespero. O texto descreve preços absurdos por comida impura, mostrando o colapso social completo. Que incrível! É Brasil que está falando aqui? Venezuela? Cuba? Menino. Ué? Cara, isso só demonstra como a Bíblia tá atual. Sabe? Quando uma sociedade se afasta de Deus, o caos não é apenas espiritual, alcança emoções, economia, moral e relacionamentos. A escassez extrema revelou o estado espiritual da nação. Isso é muito delicado da gente falar a nível do nosso país ou até de outros países. É muito delicado da gente falar. Mas é o que a gente está vivendo. Basicamente, é porque realmente, gente, o inferno, ele... Não está brincando. Ele usa todas as cartas que ele tem para fazer a gente se afastar de Deus e nos levar à miséria em todas as esferas. Então... A gente aqui não vai ficar falando sobre política, sobre lados políticos, entendeu? Porque a nossa guerra não é contra pessoas. Não é contra carne e sangue, né? Mas é muito maior, vai muito além. Sim. Então, assim... Tem uma batalha que acontece para que a gente procure um caminho que nos afaste do Senhor, né? Para que a gente escolha esse caminho. A gente que eu falo como sociedade, né? Sim. A gente tá... As pessoas estão sempre sendo induzidas para escolher um caminho que não leva ao Senhor, né? E isso desde do mais alto escalão até a nós como povo, né? Como sociedade. E aí a gente vê como que as coisas se desenrolam, né? Sim. O nosso país é um país muito espiritual, muito religioso, mas eu não sei dizer no momento, não vou ficar aqui opinando sobre isso, mas eu não vejo que seja um país que cultive a proximidade real, o relacionamento com Deus. Porque falar de Deus, falar de Jesus, usar o nome dele, qualquer um pode chegar na esquina e falar, né? Falar qualquer coisa, mas relacionamento, entrega, cultivar uma vida com o nosso Pai é outra história, assim. Totalmente diferente. Então, a gente observa que é uma sociedade que realmente, né, aqui, com o que a gente lê, é uma sociedade que se perde. Sim. Totalmente. Vai pro colapso, né? Mas, enfim, fica aí uma reflexão. Porque a gente acha que às vezes o problema é só natural, né? É só econômico, é social, é cultural, é não sei o quê, mas é muito além. Muito além. Verdade. 9. A incredulidade do oficial.
Eliseu profetiza abundância em meio à fome, mas um oficial duvida. A lógica humana frequentemente entra em conflito com a palavra profética. Isso aqui é muito verdade. O oficial dizia, em outras palavras, isso é impossível. É a nossa alma batalhando contra o nosso espírito, Sim. né? Curiosidade, ele viu o milagre acontecer, mas não participou dele. A incredulidade pode impedir alguém de desfrutar daquilo que Deus já decidiu liberar. Acho que aqui não tem nem muito o que acrescentar. Não tem muito o que acrescentar. Cara, é muito, muito falta poderoso. De confiança. É falta de fé, na verdade, falta né? De fé, falta de confiança. Sim. 10. Os leprosos que descobriram a provisão. Quando leprosos decidiram sair do lugar da morte e encontraram o acampamento inimigo vazio. 4 leprosos decidiram sair do lugar da morte e encontraram o acampamento inimigo vazio. Curiosidade. Deus fez os sírios ouvirem barulhos de um grande exército causando fuga em massa. Os improváveis novamente foram usados por Deus. E enquanto a cidade inteira estava paralisada pelo medo, 4 rejeitados avançaram pela fé. Eles não tinham mais nada a perder, eles foram na fé e falaram, que der, se a gente viver, ótimo, se não... Se morrer, morreu. Então é aquilo, né? Simplesmente botaram Não o pé. reclame da sua condição. Não é porque estou passando por isso, mas pra quê? E olha só essa reflexão. Quem permanece parado morre lentamente, mas quem decide avançar pode encontrar provisão sobrenatural. Cara. Muito incrível. E aí, então, pra gente concluir... Um resumo aqui, né, desses capítulos, Sim. Sem enrolação. Os capítulos do 5 ao 7 ensinam que o orgulho impede milagres, a obediência libera a cura, fé ativa o sobrenatural, Deus usa improváveis e a visão espiritual muda completamente a maneira de enfrentar crises. Enquanto o homem olha a escassez, Deus já preparou a previsão. Enquanto os muitos enxergam a derrota, o céu já liberou livramento. E aí, aquele momento. O momento. Belas. Perguntas para reflexão. Vamos lá. Vamos lá. Em quais áreas da minha vida eu tenho agido como Naamã, querendo resultados de Deus, sem passar pelo processo da humilhação e da obediência? E aí? Já começa com esse lapada santa. Esse soco no estômago. 2. Assim como a pequena serva israelita, eu tenho usado a minha voz para direcionar pessoas à presença de Deus, mesmo em meio às minhas próprias dificuldades? Você fala de Deus quando você está na rua, quando você vai no Uber. Eu hoje, como motorista de aplicativo, sempre que há uma brecha, uma abertura, eu falo de Deus. Sim. Porque eu gosto tanto de falar como de ouvir. Então, é nos momentos que pode... Eu estou na academia. Sim. Sabe? É por isso que eu adoro usar essas camisas, porque essas camisas evangelizam. Como, por exemplo, hoje eu estou aqui, ó. Ezequiel 37. Profetiza sobre o vale de ossos secos. É uma forma. Sim. Às vezes a pessoa vai olhar, vai falar assim, o que será que está dizendo ali, Ezequiel 37, Sim. né? Então, assim, e o mais interessante aqui é
mesmo em meio às minhas próprias dificuldades, porque às vezes a gente pensa que a nossa vida tem que estar perfeita para que a gente possa ter autoridade para falar e tal, e a vida de ninguém vai estar perfeita. Sim. Então, você está numa busca sincera, você está ali se colocando disposto na brecha para poder se alinhar com o Senhor, né, e levar uma vida de acordo com a vontade dele. Então, assim, você tem autoridade para falar daquilo que está no seu coração sobre Deus, né? Mesmo que seja algo simples, mesmo que às vezes seja uma palavra simples para alguém, né? Sim. Então... 3. O que hoje tem tentado roubar minha visão espiritual? Medo, ansiedade, incredulidade ou excesso de confiança em soluções humanas? Isso aqui é forte. Isso aqui é muito presente para todo mundo. Com certeza. Medo, ansiedade. 4. Existe alguma fome espiritual dentro de mim que revela um afastamento da presença e da dependência de Deus? Forte. E a última pergunta. Estou reagindo às promessas de Deus como o oficial incrédulo da Bíblia Sagrada ou como os leprosos que decidiram avançar pela fé mesmo sem garantias? São perguntas que realmente trazem... Você vê que são dois casos, né? Um oficial que tinha toda a autoridade, sei o quê e tudo mais, mas que era leproso. Ele queria a cura, né? E aí ele teve essa resistência, porque ele tinha um ego dele, ficou com o ego ferido, porque ele não foi recebido pelo profeta e tudo mais. E aí do outro lado você tem 4 leprosos que simplesmente se moveram pela fé e foram. E simplesmente confiaram. Às vezes Deus coloca a gente em situações para que nós possamos nos despir de tudo aquilo que poderia nos travar. Sim. Né? E você que está aí assistindo aqui mais um conteúdo, que esse estudo possa te trazer uma reflexão, você possa se despir do seu ego, do seu orgulho, para que Deus possa tratar o que é necessário. Como eu fui tratado nesses 5 anos que eu caminho em Cristo, porque eu era uma pessoa muito ferida, e pessoas feridas ferem pessoas. Eu vi uma vez um pastor falando isso e assim, eu falei assim, caraca, é isso. Quem está ferindo pessoas é porque ela está ferida. E ela precisa de ajuda, de oração. Porque às vezes, porque você não deu um pouco de atenção para aquela pessoa, ela se afastou dos caminhos do Senhor. E quando Jesus voltar, vai ser igual aquela parábola dos talentos. O que foi que vocês fizeram com os talentos que eu dei a vocês? Sim. Hoje a reflexão ela é para que nós possamos olhar para fora para avançarmos nos caminhos do Senhor. Não se trata só da gente. É se despir de tudo aquilo que o mundo tenta nos colocar como uma venda. Né? E pessoal, por favor, ajude o nosso material a chegar a mais pessoas. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho também para que você seja notificado quando chegar um novo material. E nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Combinado. Shalom!